uma vez, agradeço a comissão organizadora pelo convite. É sempre um prazer retornar ao UFV mesmo de forma remota. Muito obrigado aí, pessoal. Muito bem, pessoal. Eu queria pedir o pessoal para abrir aí o áudio. Vamos fazer um agradecimento ao Rodrigo aí pela apresentação. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Muito bom. Muito e aí, bem. Anderson? Nós vamos passar agora a parte de perguntas e comentários, né? Então, o pessoal aí que assistiu, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, chegou a hora, eu vou franquear a palavra. O Anderson já... Bom, Rodrigo, primeiramente, né, cheguei um pouquinho atrasado, mas pude prestigiar a sua, como sempre, excelente palestra. O Rodrigo considero um exímio palestrante, né? Consegue falar com uma clareza, assim, e o negócio parece que é tão sofisticado, mas tem as palavras certas para apresentar. Muito legal. E parabéns, Rodrigo. Valeu. Eu gostei muito da sua palestra, e principalmente você falou uma coisa que eu tenho bastante interesse, assim, que é a parte de atratores, né? Ele já até tem desenvolvido alguns trabalhos em andamento com os colegas sobre equação em geral parabólica, né? E o seu é um sistema hiperbólico, mas muito interessante. E a pergunta, eu achei maravilhoso o resultado de continuação única lá, muito bom resultado. Depois eu vou até baixar o seu artigo, tá? É excelente o resultado, porque realmente às vezes você quer controlar, mas você não quer às vezes usar o domínio todo, quer saber até quando que você pode, né? Isso é fenomenal, assim. Eu já fiz os trabalhos em equação de parabólica sobre isso, mas eu fiz equação de onda, né? E aí você quer controlar, às vezes, um sistema todo, um pedacinho do domínio, né? Isso aí é difícil pra caramba. E aí vocês fizeram um resultado muito bom. E outra coisa, aí uma pergunta, Rodrigo, porque como vocês fizeram a parte de atrator global, né? Vocês, assim, eu vi que vocês perguntaram sobre que quando você tem um atrator, às vezes é possível você calcular a dimensão fractal do atrator, né? Vocês fizeram alguma coisa nessa direção? Ou é possível fazer para um sistema desse tipo, Rodrigo? Sim, é possível mostrar, assim, o que nós conseguimos fazer é mostrar que a dimensão fractal, ela é finita. A gente não consegue mostrar nenhum limitante, não. A gente consegue mostrar que ela é finita, mas sem exibir, ela é menor ou igual que esse termo. Não, isso a gente não consegue. Legal. Então, vocês conseguem mostrar a finitude dela, né? Consegue, é possível mostrar com essas hipóteses também. Poxa, muito legal. Muito legal, Rodrigo. Assim, eu vou deixar demais colegas aí, mas deixo aqui mais uma vez meus parabéns, tá, Rodrigo? Mais uma vez, satisfação em revê-lo. Valeu, parabéns obrigado. pela excelente palestra, Rodrigo. Obrigado. Muito bem. Há mais alguém que gostaria de fazer algum questionamento, algum comentário? Acho que não, né? Assim, pois não. Pode abrir o áudio e falar. Eu estava com medo de abrir o áudio, porque aqui em casa está em obras, mas não é uma dúvida sobre a palestra exatamente. É porque, infelizmente, eu me ocupei de manhã e eu não pude participar do primeiro mini curso que eu estou inscrito. Eu vou ter problema depois para conseguir o certificado? O Oscar está respondendo aí no chat, a Laís também pode responder. Eu te respondo aqui pelo chat, tá bom? Mas não, se você assistir duas palestras, 2 aulas do minicurso, você consegue seu certificado sim, ok? Temos aqui o Tiago. O Tiago também gostaria de perguntar, pois não? Ô, professor, dá para ouvir? Estamos ouvindo. Então, desculpa a ignorância, sou aluno de graduação ainda, da USP, mas eu queria saber, tipo, o que o senhor comentou de atrator, né? Esse nome atrator quer dizer o que está dizendo aquela propriedade lá, quando tem um compacto e aí tende para infinito, esse compacto, a distância dele para um outro elemento é 0, né? Quer dizer que ele está meio que atraindo, entre aspas.
É exatamente isso mesmo, é a ideia da palavra mesmo. Esse conjunto compacto, ele atrai, mas atrai conjuntos limitados, né? Ele pega um conjunto limitado do espaço de fase e ele vai, esse conjunto, né? A imagem dele sobre o semigrupo, ele se aproxima do atrator. Eventualmente pode entrar dentro do atrator, mas ele pode ficar numa epsilon vizinhança ali ao redor do atrator. É exatamente isso, ele atrai, ele pega um limitado e leva para próximo dele, naquela definição de semidistância de Hausdorff. Ah, certo. Muito obrigado. Nada. Anderson, você quer falar mais uma vez? Eu queria perguntar sobre se esse semigrupo ele é contínuo, se ele é classe C1. É de classe C1, sim, porque as nossas soluções são contínuas. Então, ele é de classe C1. Alguém mais? Alguma questão? Bom, não havendo, eu vou pedir mais uma vez, pessoal, abrir o áudio aí. Vamos agradecer novamente a palestra do Rodrigo. Muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Bom, na sequência, nós teremos a próxima palestra. Eu não sei o pessoal da organização, a Laís, o Oscar, nós teremos algum intervalo ou podemos já providenciar o início da próxima palestra? Isso, Diogo. O início está previsto para 3 horas, então já com 4 minutinhos ali, se puder ir encaminhando, seria ótimo. Ok, excelente. O Jaime me ouve? Está aí, conectado? Boa tarde. Sim, eu posso ouvir você. Muito bem. Jaime, eu posso fazer aqui a apresentação para a gente iniciar? Podemos? Ok. Muito bem. A Laís, a sessão já está sendo gravada, ótimo. Então, dando continuidade à nossa sessão de palestras dessa tarde, nós vamos agora ouvir a palestra ministrada pelo Dr. Jaime Barros. Ele ocupa o cargo de Associated Specialist, ou seja, especialista associado no Department of Microbiology and Plant Pathology, o Departamento de Microbiologia e Plantas da Universidade da Califórnia. E o Jaime vai falar para a gente do uso da topologia molecular como ferramenta para o prognóstico de novas moléculas com potencial antioxidante. Então, Jaime, a palavra vai ser franqueada a você neste momento, ok? Obrigado, professor Diogo, uma satisfação estar com vocês aqui nesse workshop de verão, pelo convite que vocês fizeram. Nós estamos aqui na Califórnia, aqui aproximadamente 10 horas da manhã, 5 horas de diferença, porque estamos no Winter Time, no horário de inverno, e o horário de inverno adianta 1 hora aqui. Então, a diferença fica um pouco maior para o fuso horário do Brasil. Mas eu posso começar a mostrar, pode compartilhar aí. Apresentação para vocês. Ok. Está dando para visualizar? Sim. Então, o uso da topologia molecular como ferramenta para prognóstico de novas moléculas com potencial antioxidante. Vai ser mais um bate-papo com vocês, uma pincelada nesse tópico, já que se trata de um estudo multidisciplinar, né, onde envolve várias áreas aí do conhecimento.
Confesso a vocês que eu não sei de tudo, mas um pouco do que estudamos a gente pode falar para vocês. A equipe é composta pelo professor Diogo Machado, pelo professor Bastos, da Universidade também Federal de Viçosa, ele fica, eu acho, no campus de Florestal. Pode me corrigir se eu estiver equivocado nesse aspecto. E da discente Maria Luísa Delfim. Eu fico aqui em Riverside, na Universidade da Califórnia. Nós vamos abordar uma introdução com vocês, vamos falar do objetivo, do material e métodos para esse estudo, um pouco dos resultados e a conclusão. E se vocês permitirem, nós vamos falar de outra colaboração que temos com a Universidade Federal de Viçosa, né? Podemos falar sobre... nós temos um agreement que conseguimos aí no ano passado de intercâmbio entre a UCR e a Universidade Federal de Viçosa. UCR é a University of California, Riverside. Se tivermos tempo e se vocês quiserem ouvir sobre isso, a gente pode estar batendo um papo a respeito de intercâmbio, como ouvir profissionais, professores, discentes para aqui, como fazer, e alguns outros questionamentos relativos a esse assunto, né? Bom, como falei para vocês, é uma equipe multidisciplinar, um assunto multidisciplinar, envolve várias áreas do conhecimento. Tudo começou, vamos dizer assim, quando eu estava na classe de doutorado. Ao ouvir uma aula do professor Novaes, do Departamento de Solos e Fertilidade, ele disse, olha, nós estamos caminhando para um estágio de publicação onde, na nossa área, nós temos que pensar em conectar e fazer correlação entre o que a nutrição mineral de plantas pode afetar na saúde das pessoas. E aí nós vamos conseguir publicar mais. O tempo passou conversando com o professor Diogo a respeito de diversos assuntos. Tínhamos uma ideia de, para um determinado alimento, pesquisarmos se aquele alimento haveria possibilidade de ter atividade antioxidante. Aí veio a ideia da topologia molecular, ele me falou da topologia molecular, que poderíamos utilizar essa ferramenta para descobrirmos ou prognosticar algumas moléculas antioxidantes, aliado, é claro, à linear discriminante análise, com função discriminante, né? A questão da saúde hoje é importante para todo o mundo. O que é saúde? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é o bem-estar físico, mental, espiritual e social. Para você ter um bem-estar, aquilo que você come, você tem um bem-estar físico, mas o bem-estar físico também está envolvido atividade de exercícios, né? O seu corpo precisa de exercício. A atividade social e espiritual também está envolvida nisso daí. Hoje, cada vez mais, as pessoas se preocupam em ter mais saúde, como envelhecer melhor ou tirar esses aspectos deletérios do envelhecimento, ou como entardecer esse envelhecimento, ou como envelhecer melhor. Pensando nesse aspecto, nós podemos falar sobre blue zones. O que seriam blue zones? Blue zones são regiões ao redor do mundo
onde as pessoas, em média, vivem mais do que o normal. Ao redor do mundo, todas as citações, todas as figuras, eu estou colocando a citação abaixo do site onde foi retirado essa imagem. A título de curiosidade, se vocês quiserem pesquisarem e estar acessando esse material. Nós temos hoje 5 Blue Zones ao redor do mundo. Onde ficam essas 5 Blue Zones? Essas zonas azuis, uma delas está nos Estados Unidos, no United States. Ela fica aqui perto de Riverside, fica mais ou menos 15 minutos. Ela se dá em Loma Linda, cidade de Loma Linda, é conhecida, pesquisadores do mundo todo vêm a essa cidade saberem por que essas pessoas vivem mais. Em média, nessas Blue Zones, exceto para Itália e Japão, elas vivem, em média, 90 anos. Na Itália e no Japão, as pessoas vivem, em média, nessas cidades de Sardinha e Okinawa, vivem, em média, 83 anos. Então, por que essas pessoas vivem mais? Uma das características de Loma Linda são pessoas da religião adventistas do sétimo dia. Eles são vegetarianos, têm níveis de estresse baixíssimo e têm uma alimentação e praticam um exercício físico. Têm uma excelente relação social também, e por aí vai na pesquisa por que essas pessoas vivem mais. Por isso que vários cientistas de todo o mundo estão vindo a Loma Linda e a outras regiões perguntar por que essas Blue Zones as pessoas vivem em média mais. Bom, aí entra o estilo de vida. Qual que é o meu estilo de vida? Qual que é o seu estilo de vida? Qual que é o estilo de vida dessas Blue Zones? Eu já relatei alguns aspectos aqui de estilo de vida de Loma Linda, né? Qual que é o estilo de vida? Eles acreditam em Deus, têm uma relação de fé, né? Com Deus, têm uma relação, um estilo de vida alimentar diferenciado, um estilo de vida de exercício, prática de exercício físico, né? É um exercício mental também. Eles têm uma alimentação baseada em vegetais, né? Alguns são vegans, outros são vegetarianos, mas isso acaba interferindo como um todo, né? No tardiamento, não sei se eu posso usar essa palavra, mas no prolongamento da vida, né? Bom, quais são os alimentos ricos em antioxidantes, né? O que esses antioxidantes podem fazer no nosso corpo? Alguns alimentos ricos em antioxidantes, como o morango, o kale, o repolho roxo, o espinafre, o chocolate escuro, as blueberries, o brócolis, né, o tomate, né, que é rico em licopeno, a vitamina C, no caso a acerola, nós temos aí no Brasil, né, o espinafre e as peras, que são ricos em luteínas, tá certo? A chiantina, que é também presente nos milhos, tá certo? E assim por diante, nós temos hoje a gama de alimentos que estão à nossa disposição para termos uma melhor saúde ou termos um antioxidante de acesso. Você pode perguntar, se eu tenho uma boa alimentação, mas não pratico exercício ou não tomo uma quantidade diária de água adequada,
isso vai favorecer, pode não favorecer, porque é um conjunto de fatores que podem interferir na sua saúde, na sua longevidade. Então, não adianta ser um vegetariano e você não tomar uma quantidade adequada de água diariamente. Ou não adianta você ter uma alimentação saudável e não praticar exercício. Ou não ter uma relação social adequada. Bom, eu trouxe alguns exemplos aqui de oxidação de células. Um exemplo clássico de oxidação de célula é quando você corta uma maçã. Ao cortar a maçã, você vê ao seu lado esquerdo do vídeo uma maçã perfeita. Ao passar do tempo, você vê o efeito da oxidação nas células da maçã. Outro exemplo que você pode ver é em pessoas que têm carros perto de praias, onde a maresia promove a oxidação do ferro. Por que eu trouxe essas imagens? Porque essas são imagens que nós podemos ver claramente e que faz parte do nosso cotidiano. Quando pensamos no nosso corpo, quando algo está errado ou quando as células são danificadas, nós não visualizamos, como estamos vendo nessas imagens, perfeitamente ou nesse time, nesse curto tempo. Os sintomas, quando aparecem, os danos já têm acontecido há um certo tempo. Então, a médio e longo prazo, você consegue visualizar os danos por efeito de radicais livres nas células. E aí, como consequência, você tem várias doenças vindo à tona para o seu organismo. Para a exemplificação do que é um efeito oxidativo, eu trouxe uma ilustração que eu vi nesse vídeo, onde você tem um prato rodando, como se esse prato fosse a célula. O centro do prato seria o núcleo da célula, ou você pode dizer que também é um átomo, e que ele está girando. E onde você tem, nas duas bordas desse prato, equilibrando esse prato, onde está girando, dois pesos. E esses dois pesos nós poderíamos correlacionar como elétrons. E para ter os elétrons, eles são elétrons pareados e que equilibram esse prato. No caso, equilibram esse átomo ou essa célula. E o que acontece quando retiramos, perdão, um desses elétrons, ou quando ele é roubado, ou quando ele é perdido? É claro que esse prato entra em desequilíbrio, e se ele está na espiral, está rodando, ele tende a cair ou sair e sofrer danos. Bom, isso é o que acontece quando um elétron, que está pareado, mantém em equilíbrio uma célula, uma molécula, um átomo, ele é perdido, se forma um radical livre e começa a ocorrer danos nas células, só para exemplificar. Então, aqui está um efeito de uma molécula estável, que é à sua esquerda do seu vídeo, onde você tem pares de elétrons equilibrando, ou pareados, equilibrando essa célula, estabilizando essa célula. Quando um elétron é perdido, é roubado, nessa célula, nessa molécula, se forma um radical livre, free radical. Então, para amenizar ou corrigir esse efeito, pode entrar em cena um antioxidante. O que faz um antioxidante? Ele faz com que a célula não sofra dano e ele
ele contribui com um elétron para que tudo volte ao normal e esta molécula volte a ser estabilizada. Qual que é a outra via desse gráfico? Seria essa molécula, que pode estar no seu corpo, continuar com o radical livre. E aí entrar em cena o oxigênio nessa célula e provocar danos. Então, isso daí é um processo em cadeia, eu estou mostrando de apenas uma molécula, mas são várias moléculas em seu corpo, ou várias células, sofrendo o processo de radicais livres. Quando você entra em estresse por alguma razão, pode ser estresse térmico, pode ser estresse do seu trabalho, pode ser pela falta ou sedentarismo, né? Falta de exercício físico, né? Nós como pesquisadores, temos a tendência de ficarmos muito tempo sentado na frente de um computador, ou preparando alguns materiais ou pesquisando. E isso pode ocorrer, o sedentarismo, e pode ocorrer em nosso organismo a criação de radicais livres, certo? Bom, eu trouxe para vocês alguns conceitos de topologia molecular e sobre função discriminante. O que é topologia molecular? O que a topologia molecular pode nos ajudar a encontrar ou prognosticar antioxidantes para que eles nos ajudem a prolongar a nossa vida, já que o tempo se passa rápido, né? Então, a topologia molecular é uma ferramenta matemática que lida com a descrição numérica de compostos químicos. Aliada à função discriminante, que é a função linear discriminante, ela é usada como ferramenta estatística para classificação, redução de dimensão e visualização de dados. E a topologia molecular, aliada com a função linear discriminante, pode ser uma ferramenta para prognosticar algumas moléculas com potenciais antioxidantes. E aí está o nosso estudo, né? Nós fizemos algumas pesquisas para saber quais são outros grupos que estão atualmente nessa linha de pesquisa. E para embasar também o nosso trabalho, né? Então, encontramos aí o primeiro trabalho, à sua esquerda do vídeo, que é o uso de métodos de classificação para a modelagem da atividade antioxidante de compostos flavonoides. Esse é um grupo da Universidade de São Paulo, são brasileiros, né? Eles têm a linha, eles utilizam outros métodos de classificação, como STA e SIMCA. Eles utilizam o PCA, que é agora esqueci a palavra em português. Mas eles usam outra metodologia e eles têm encontrado e têm tido sucesso nesse sentido de classificar moléculas antioxidantes, especialmente compostos flavonoides, né? Que no nosso estudo nós utilizamos moléculas de benzeno, né? Nós fundamentamos o nosso trabalho nesse trabalho do meio, aplicação da topologia molecular, na predição de inibição da doença de Chagas, né? Eles utilizaram a topologia molecular aliada também à função discriminante. E, por fim, encontramos também esse trabalho aqui do meio do triponosoma
Kruse, que é a doença de Chagas. É um trabalho da Universidade de Valência, do Departamento de Farmácia. Encontramos também outro trabalho com outros autores aqui da Universidade também da Espanha, né? Do Departamento de Farmácia, que eles utilizaram a topologia molecular. Então, são poucos os trabalhos nesse sentido para a atividade antioxidante. No caso aqui do último trabalho da Universidade Modelo Natural, eles tentaram encontrar algumas moléculas, alguns compostos anti-inflamatórios pela topologia molecular. Eu trouxe um vídeo para exemplificar sobre a atividade antioxidante e o efeito o que pode causar os radicais livres no nosso corpo. Os radicais livres são moléculas... Perdão. Esse vídeo está na internet, a descrição está abaixo, vocês podem acessar. É um pouco mais antigo esse vídeo, mas está no português de Portugal, então algumas palavras são diferentes, mas no final dele está em inglês e está com legenda. Aqueles que sabem inglês poderão ouvir diretamente em inglês. Os livros são moléculas instáveis que existem nas nossas células. Atacam outras moléculas vizinhas, roubando-lhes um eletrão e com ele um átomo para voltarem a estabilizar. Quando a molécula atacada perde esse átomo, transforma-se num radical livre, começando uma reação em cadeia. Num caso normal, o organismo consegue lidar com estes radicais livres. Mas se houver demasiados radicais livres, as células podem sofrer danos devastadores. Free radical damage is associated with a number of diseases like heart disease and cancer and macular degeneration, but we also think that free radical damage to cells and tissues is a fundamental part of the aging process itself. Why we grow old is in part due to the activity of free radicals. Mas os antioxidantes, sobretudo as vitaminas A, C e E, limpam os radicais livres e impedem que ataquem as nossas células. Uma demonstração simples com apenas um bife pode mostrar como a vitamina E é boa para evitar os danos dos radicais livres ou a oxidação. When you look at it in the grocery store, it's red and beautiful. That's the vitamin E that's protecting the meat from oxidation. What I'm going to show you is what happens if you destroy the vitamin E. So we're going to take this chemical and place it on the surface of the meat. That's going to actually destroy vitamin E. Depois de a vitamina E ser destruída, as células da carne são assoladas por radicais livres. Em poucos minutos a carne começa a ficar castanha e com ranço. As células sofrem danos irreparáveis. Same thing would happen to your body if you didn't have the protective effect of vitamin E. No caso, ela usou uma substância para tentar destruir a vitamina E, né? Eu acho que depois desse vídeo, depois dessa palestra, os ouvintes, pelo menos, vão tentar mais buscar mais vitamina A, vitamina E, em vitamina C, né? Supostamente. Então, baseado nisso daí, preocupado com a nossa saúde,
e tentando aplicar a matemática, a estatística. O objetivo do nosso estudo, do nosso trabalho, foi avaliar o uso da topologia molecular em conjunto com a análise linear discriminante como ferramenta matemática para prognosticar novas moléculas com potencial antioxidante. Onde estão essas moléculas, né? E como podemos descobrir? Através da topologia molecular e aliada com a análise linear discriminante. Então, nossa discente, Delfim, selecionou aí algumas substâncias, 23 substâncias. Dessas 23 substâncias, 18 tinham atividades antioxidantes ativa e 5 e o restante, algumas outras tinham atividades não ativas. Aqui tem mais do que 5, né? Então, gerou-se o grafo molecular para cada substância selecionada, né? Através da topologia dessas moléculas, foi gerada uma matriz, e esses valores foram catalogados como índices topológicos associados para cada molécula, através do Phython. Então, construiu-se as matrizes, das quais deduziu-se os respectivos índices topológicos, né? O índice de Radic, da segunda coluna, o índice de Galvez, da terceira coluna, e na sexta coluna, sendo que esse foi da molécula, e esse índice de Galvez foi de acordo com aquele trabalho que eu mostrei inicialmente da Universidade da Espanha, onde eles tentaram descobrir a molécula para combate ao Trypanosoma cruzi. E o índice de carga JVK, que é esses outros índices aqui. A partir desses índices, nós geramos aí a linear discriminante análise com um grupo de 18 compostos, né? 9 ativos e 9 não ativos, mais 5 compostos para validação. E desses 5 compostos, todos eles eram ativos. A função discriminante foi gerada, está aí a função discriminante para cada índice topológico, e nós tivemos excelentes resultados. Os resultados desses grupos de compostos ativos, 90% nós encontramos de acurácia para atividade antioxidante. Do grupo de não ativos, nós encontramos uma acurácia de 100%. E para os testes do grupo teste dos ativos, nós encontramos 80%, lembrando que houve um erro aí de uma molécula que não tinha atividade, então por isso que esse índice foi um pouco mais baixo, de 80%. Mas nós podemos concluir com esse trabalho da matemática aplicada juntamente com a estatística, que a topologia molecular, em conjunto com a análise linear discriminante, utilizando uma função discriminante, pode ser utilizada como ferramenta de prognóstico de moléculas com potencial antioxidante. Os nossos próximos passos aí é tentar publicar esse trabalho na revista internacional, tentar ajustar a questão do grupo teste aí, que houve um erro de uma molécula, e tentarmos também, quem sabe, ampliar mais esse nosso horizonte dessas moléculas pesquisadas tentarmos prognosticar outras
ou identificar novas moléculas com atividade antioxidante. E a humanidade, você e eu, vamos ficar felizes com os resultados dessa pesquisa e com a publicação também. Nós temos agora um tempo para agradecer e questionamentos. Se vocês quiserem, podemos falar sobre algumas outras colaborações e intercâmbio. Podemos falar sobre a UCR, a vida aqui, e sobre quais são os objetivos, né, desse intercâmbio, né, quem pode vir, o que devemos fazer, se vocês nos permitirem. Então, agradecemos ao Departamento de Matemática pelo convite, né, pela participação nesse workshop de verão. Estamos agora aptos a responder e saber se vocês querem continuar sabendo sobre essas outras colaborações e sobre como vir para cá e como participar desse programa de intercâmbio. Com você, professor Diogo. Pessoal, podemos abrir o áudio e parabenizar o professor Jaime pela palestra. Olha, Jaime, uma notícia boa. Dos 50 minutos aí, você foi generoso, usou apenas 30. Então, você tem tempo aí para falar. Eu acho que você preparou aí mais 2 tópicos, né? Você queria falar das parcerias e também da possibilidade de intercâmbio, o convênio que foi celebrado, né, entre a UFV e a UCR. Eu vou voltar aí a palavra, se você quiser, me direcionando aqui para o público, né? Esse é um evento que visa alunos que estão em fase de final da graduação, né? Alunos de mestrado que estão iniciando o mestrado, que já estão ali já na fase final do mestrado também. Então, assim, vocês que tiverem algum questionamento a fazer, alguma observação, alguma pergunta a fazer, aproveite, pode aí levantar a mão e a gente vai franquear a palavra também. Mas eu retorno para você, Jaime, se você quiser conduzir um pouco mais. Ok. Então, vamos tentar aqui falar brevemente. Nós temos 15 minutos, não é isso? Sim, à disposição. 20 minutos, professor, pode ficar à vontade, tem bastante tempo ainda. Até meia-noite, né? Estou brincando. Tá certo. Só para descontrair um pouco, né? Todo mundo muito sério, né? Ok, nós vamos falar sobre outro projeto de colaboração que nós temos com o USDA, o Departamento de Agricultura, que é a Agriculture Resource Service, que é o US Salinity Lab, com o pesquisador Jorge Ferreira. E nessa linha aí desse projeto, nós temos um trabalho com espinafre para salinidade de solos. Então, a nossa linha de pesquisa aí é mais como encontrar variedades resistentes a ambientes salinos, a solos salinos, né? Utilizando também a topologia molecular, aliada com a linear discriminante análise, com função discriminante. E nós temos tido sucesso nessa colaboração aí com o USDA, né? O Salinity Lab, aqui com Jorge Ferreira, e ele tem enviado alguns dados, já tem enviado alguns dados já para os professores Fernando Bastos e para o professor Machado, professor Diogo, e nós estamos avançando com esse projeto, né, com essa linha de pesquisa. É uma possibilidade também de trazer estudantes de pós-doutorado ou estudantes de
mestrado ou de doutorado para fazer um intercâmbio aqui no West Salient Lab. A única restrição que ele faz é que esses estudantes venham com bolsas do Brasil, ou seja, venham com algum aporte financeiro ou pessoal, né, aporte pessoal financeiro, para que possam se manter aqui. E é claro que se você vier com seu aporte pessoal, financeiro, personal, você vai ter que provar que você tem condições de sobreviver, e por isso nós vamos estar falando aí mais na frente o qual que é o custo de vida aqui para sobreviver, né? Nós estamos também nos colocando à disposição. Eu acho que o professor Diogo, mais o professor Fernando Bastos também vão estar à disposição para ajudar esses discentes, né, esses alunos de mestrado e de doutorado também que querem vir e têm a intenção de vir aqui para os United States. A Universidade da Califórnia, ela tem aproximadamente entre 24 a 26 mil estudantes, mais ou menos do tamanho da Universidade Federal de Viçosa. Em termos de campus, de tamanho de campus, eles dizem que tem 1.200 acres, e 1.200 acres é aproximadamente 500 hectares, só para vocês terem uma ideia. O campus em si, aqui em Riverside, eu acho ele um pouco compacto, comparando com Viçosa. Eu fiz graduação, fiz mestrado e doutorado, né, em Viçosa, eu conheço Viçosa, e depois disso eu vim para aqui, fiz pós-doutorado no departamento de Botany and Plant Science, por aproximadamente 5 anos. Depois eu passei para o departamento de Microbiology and Plant Pathology, onde atualmente estou no Citrus Clonal Protection Program. A universidade ela faz parte de um conglomerado de campos, né? Na Universidade da Califórnia hoje você tem 9 campos, e nós estamos situados aí mais ao sul da Califórnia, né? Mas temos a Universidade da Califórnia de Irvine, de Los Angeles, nós temos de Santa Bárbara, de Santa Cruz, de Merced, Berkeley e Davis. Então, são 9 campos. Ela está ranqueada entre as 16 melhores universidades do país, né? Ela tem uma estrutura de biblioteca e de diversos cursos, inclusive o curso de matemática, está bem ranqueado aqui em Riverside, mas você tem também a possibilidade de Berkeley, que é famosa nessa área também de matemática, mas não deixa a desejar também a Universidade de Riverside, da Califórnia, a UCR, nessa área de conhecimento. Então, é uma possibilidade, né, para intercâmbio, e pensando nisso, no ano passado, com o esforço aí e com o engajamento do professor Diogo Machado e do professor Fernando Bastos, nós tivemos uma reunião com o International Agreement aqui da UCR, e chegamos num documento de agreement para fazer esse intercâmbio. E em setembro do ano passado, esse agreement foi publicado, esse intercâmbio, né, pelas 2 universidades, foi publicado no Diário Oficial da União, e ele está valendo por 5 anos. Qual que é o objetivo desse convênio, né? Realizar visitas, intercâmbios informais de professores, acadêmicos e administradores em áreas específicas de educação, pesquisa e divulgação. O segundo é buscar formas de cooperação no ensino e treinamento para programas de pós-graduação.
promover intercâmbio de informações, materiais acadêmicos, buscar alternativas para a realização do intercâmbio de estudantes profissionais, né? Cada instituição é responsável nesse agreement pela manutenção do seu estudante. Então, se a UCA quer mandar um estudante para a UFV, ela tem que arcar com as despesas disso daí, né? Buscar alternativas é um outro objetivo para a realização de intercâmbio de estudantes, né? Em período de verão também. Explorar a possibilidade de desenvolver programas colaborativos de pesquisa, que nós estamos já fazendo, workshops, conferências, atividades conjuntas, desenvolver outros programas de intercâmbio e cooperação com os quais haja interesse de ambas as partes, tá certo? Então, como você pode estar perguntando, como eu posso ir para os Estados Unidos, né? Quais são os custos? Bom, você pode submeter um projeto, né? Um projeto interessante de, quem sabe, matemática aplicada para o CNPq. Antes nós tínhamos o Ciências Sem Fronteiras, mas hoje você tem outras linhas de financiamento aí, junto ao CNPq e a CAPES, que pode viabilizar a sua vinda para cá. Outra forma é você arcar com esses custos, né? Eu creio que não é tão viável, mas pode ser viável dependendo do seu aporte financeiro, do que você possui, né, na sua conta bancária, e você provar que você tem condições, né? Mas eu não vejo uma viabilidade por conta da cotação do dólar. Mas é uma possibilidade. Quais são os custos? Hoje a passagem é em torno de R$ 2.500, né? Passagem, você vai ter custos aí com visto, né? Antes de você comprar a passagem, você tem que providenciar o visto, é o primeiro passo. E antes do visto, você tem que ter um aceite da universidade que você está indo, para que você tenha o visto, né? O visto que normalmente se utiliza o F1, que é para os estudantes, ou H1B, ou você pode utilizar também, no meu caso foi o J1, que você pode trabalhar. Então, o H1B você pode trabalhar aqui, pode receber dinheiro, e o J1 também você pode trabalhar. O F1 você pode trabalhar, mas só part-time, tá ok? Hospedagem, custo de hospedagem, você vai gastar aqui entre $800 e $900 por mês com um quarto, né? Se você quiser um apartamento com um quarto, com um banheiro, só privado para você vai ter que pagar em torno de $1.200, $1.300. Com a pandemia, os custos de moradia aumentaram um pouco, então ficou um pouco mais caro, né? Então está em torno hoje de $1.300, $1.350, tá certo? Nós temos algumas localizações aqui perto da universidade que você pode estar alugando, né, esse local, para você não precisar de transporte, né? O transporte, quando você tem a carteirinha da universidade, você tem um transporte público de graça, você só passa a sua carteira. Agora eles estão da forma online, você se cadastra no site e você tem acesso a esse transporte urbano de ônibus. As distâncias aqui são grandes, mas as vias de acesso são muito boas, né? Os freeways, as estradas são muito boas, pavimentadas, e você tem possibilidade de chegar ao seu destino mais rápido. Então, o primeiro passo seria você ter uma ideia de um projeto, né? Tá contactando, nós temos o Jorge Ferreira, aqui no STA também, nós temos a possibilidade da universidade, aqui no departamento de matemática, podemos fazer essa ponte aí com vocês e disponibilizar, né? Estamos nos disponibilizando para isso. O professor Diogo também, né?
eu acho que vai estar se disponibilizando para ajudar vocês nesse sentido. O professor também, Fernando Bastos, né? E não só acadêmicos, discentes, mas também os professores estão convidados aí para vir aqui para fazer esse intercâmbio aqui na UCR. E, quem sabe, desenvolver o inglês em vocês, né? Ou, quem sabe, aprender. Quando eu cheguei aqui, não sabia nada de inglês, estou falando da minha experiência. Foi um milagre estar aqui. Nós submetemos aí um projeto com biochar, que é um biocarvão, para trabalharmos com gramas, né? Hoje nós temos muito campos de golfes aqui, e a Califórnia é um deserto e precisa economizar água, né? E submetemos esse projeto, foi aprovado, e trabalhamos aí por volta de uns aproximadamente 5 anos, ok? Estou aberto a perguntas, a questionamentos com relação a esse intercâmbio à Universidade da Califórnia. Se vocês tiverem alguma pergunta, se faltou algo, professor Diogo, por favor, me corrija ou relembre a respeito de algum aspecto que eu deixei de abordar nessa explanação, simples explanação sobre a Universidade da Califórnia e sobre esse intercâmbio. Com vocês. Ok. Estou aqui ainda aguardando o pessoal que quiser. Pessoal, lembra da abertura hoje? Aproveitar aí a participação dos nossos palestrantes, né? Vocês podem se manifestar, quiserem conduzir alguma pergunta aí para o Jaime, ele vai estar aqui respondendo. Eu queria só acrescentar, Jaime, você fez um recorte aí, até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos, né, uma linha de financiamento, né, do governo federal, que era o Ciência Sem Fronteiras, né? De fato, agora, mais recentemente, parece que a gente entrou num momento, assim, um pouco de escassez de recursos, mas veja, a gente que já está na estrada há mais tempo, a gente sabe que essas coisas vêm e voltam, né? Então, quer dizer, a realidade hoje mais difícil não significa que daqui a 6 meses, 1 ano, as coisas possam mudar do ponto de vista aí de recursos financeiros, né? Então, até bem pouco tempo atrás, era bem fácil, inclusive. Eu me lembro que, quando veio ali o edital, muitos alunos de graduação mesmo, né? Na verdade, o projeto era para alunos de graduação, né? Foram para vários países, né? Tinha uma aluna de cálculo numérico, que estava fazendo cálculo numérico, ela mesmo foi para fazer um intercâmbio na China, né? Foi para lá. Não era aluno da matemática específica, mas era aluno da engenharia. Então, essa realidade hoje, mais restritiva financeiramente, pode mudar com o passar do tempo, né? Com certeza. Eu recomendo extremamente que os alunos, tanto de graduação ou de pós-graduação, façam intercâmbios, aproveitem o máximo isso daí, porque vai abrir o seu leque de oportunidades, vai abrir sua mente para novas possibilidades, né? Para conhecer outras estruturas, né? Porque às vezes a gente fica muito em Viçosa e pensa, a Viçosa não tem essa estrutura, não tem esse nível de ensino. Não, muito pelo contrário. Quando a gente viaja e vê o que é Viçosa, quando a gente faz esse tipo de comparação, né, e com universidades americanas, nós vemos que Viçosa tem um bom quadro, um excelente quadro de professores, tem um excelente nível de ensino, tem uma excelente estrutura física de laboratórios, mesmo às vezes a gente reclamando, dizendo que está sucateado isso ou aquilo, dizendo que está faltando recurso ou aquilo outro, mas nós temos uma excelente universidade no Brasil. Eu sou suspeito em falar dela porque eu sou UFV-ano também, corre em minha veia o sangue da UFV, mas a Universidade Federal de Viçosa não deixa a desejar nada. Mas pelo fato dela não deixar a desejar,
na maioria dos aspectos, isso não impede com que eu busque novas oportunidades. Uma das oportunidades que vocês têm na mão agora é esse intercâmbio, que você pode utilizar desse intercâmbio, ou, se você quiser, ir para outro país. Mas não deixem de aprender o inglês. Hoje, inglês é fundamental. Inglês e a informática. Vocês têm que estar muito bem na mão. Jaime, uma pergunta aqui da Laís. Ela está perguntando aqui no chat, né? Para esse intercâmbio, os tipos de intercâmbio, né? Que você vislumbra aí de possibilidades. Há a exigência do TOEFL, da prova de inglês. Como que é? Ele é exigido para ir para a Universidade da Califórnia mesmo? Se você tiver... se você conversar com o contato aqui, e o contato lhe der... No meu caso, eu tive a proficiência de inglês que a gente faz na pós-graduação. A exigência do programa, você fazer uma prova de proficiência de inglês. Então, eu peguei aquela declaração que a universidade emite e peguei a declaração da pessoa aqui nos Estados Unidos, do meu PI, não é advisor aqui, mas do meu supervisor aqui, que eu tinha condições de me comunicar. Ele disse, não, ele perfeitamente se comunica comigo, ele me deu essa declaração, eu juntei com a declaração da proficiência do inglês. Quando você vem fazer um mestrado e um doutorado aqui nos Estados Unidos, que é diferente do Brasil, o mestrado aqui é pago, você tem que pagar, e o doutorado você tem que pagar, se você vem com os recursos daqui, você precisa fazer o TOEFL, ou um outro, dependendo da universidade, ela existe um outro programa para você certificar que você tem proficiência em inglês. Mas, para esse intercâmbio, basta só uma declaração da universidade aí que você fez, no caso, que você fez a disciplina, ou da pessoa aqui, do supervisor aqui, dos Estados Unidos, dizendo que você tem condições de se comunicar. Só isso. É simples. O americano, a coisa não é tão burocrática, é mais simplificada. Alguém mais gostaria de perguntar? Comentários? Eu tenho mais uma questão, então, Diogo. Sim. Ainda sobre essas taxas, o senhor falou que no caso de intercâmbio, né? Por exemplo, um aluno do Brasil, se ele for para a Universidade dos Estados Unidos, aí ele precisa, então, ir com o suporte financeiro da instituição aqui do Brasil, né? Exato. Mas essas taxas da universidade são isentas, assim, ou não? Tem que pagar. A gente também tem que pagar, no caso. Tudo que você paga, né? No Brasil, por exemplo, você se manda um estudante... se você recebe um estudante, por exemplo, na Universidade Federal de Viçosa, você tem a possibilidade, às vezes, até de conseguir alojamento, né? O alojamento aqui é pago, não é igual na UFV. Então, se você quer ir para um alojamento, se você é estudante de intercâmbio, você tem que pagar por esse alojamento. Esse alojamento hoje está em torno de $500 a $700 por mês, você tem que pagar, tá certo? Então, quem é que tem que aportar com isso daí? Ou a instituição financeira que está financiando você, no caso CNPq ou CAPES, ou você do seu próprio bolso. Tá certo? Está respondido? Respondido. Ótimo. Bom, meus caros, eu acho que, não tendo mais alguma pergunta, algum comentário, acho que nós podemos, então, agradecer ao Jaime, né, pela belíssima explanação. Eu vou pedir para vocês abrirem aí o áudio. Vamos agradecer mais uma vez. Jaime, obrigado. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco, viu?
Obrigado, foi um prazer. Vamos continuar com a nossa colaboração com o professor Bastos, com o professor Diogo. Abraço, Jaime. Abraço. Bom te ver aí. Com Deus também. Bye. Goodbye. Obrigada, professor. Abraço. Abraço.